Seu cocô está te avisando. Veja o que ele revela sobre sua saúde. Tem algo no seu corpo que você provavelmente ignora todos os dias. Algo que você descarta sem nem olhar, como se não tivesse importância alguma. Mas e se eu te dissesse que ele pode estar tentando te alertar? Que ele pode estar mostrando, sem palavras, que tem algo errado aí dentro? E que se você não prestar atenção agora, pode se arrepender depois? O que sai do seu corpo carrega sinais. Pequenos detalhes que revelam muito mais do que você imagina. E entre todos os sinais que o corpo dá, talvez o mais direto e mais desprezado seja o seu cocô. Pode parecer estranho, ou até nojento, mas ignorar o que está dentro do vaso pode custar sua saúde e, em muitos casos, a própria vida. Você sabia que o câncer de intestino é um dos que mais mata pessoas acima dos 60 anos no Brasil? E que em 80% dos casos, os sintomas aparecem primeiro nas fezes? A maioria só descobre quando já é tarde demais. Mas quem aprende a observar os sinais a tempo tem a chance de mudar tudo. Hoje, você vai entender o que o seu cocô está tentando te dizer. Vai descobrir os tipos, as cores, os cheiros e o que cada mudança pode significar, de algo simples a algo realmente preocupante. E eu te faço um convite. Comente aqui de que cidade você está nos assistindo e escreva: minha saúde é prioridade. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio enxerga o perigo e se protege. O tolo segue em frente e paga o preço. Vamos aprender juntos a escutar os sinais do corpo antes que ele comece a gritar. O que é considerado cocô normal e por que isso muda com a idade. Embora pouca gente saiba, existe sim um padrão considerado saudável para as fezes. A aparência, a frequência e até o cheiro dizem muito sobre o funcionamento do intestino. E tudo isso pode mudar conforme os anos passam. Especialmente depois dos 60, quando o corpo já não responde como antes, essas mudanças começam a se tornar mais visíveis e ignorá-las pode ser um erro. O primeiro ponto é a frequência. Muita gente acha que precisa ir ao banheiro todos os dias para estar bem. Mas, na verdade, é considerado normal evacuar de 3 vezes por semana até 3 vezes por dia, desde que a eliminação seja completa e sem esforço. O problema está quando essa frequência muda repentinamente ou quando a sensação é de que ainda ficou algo lá dentro. O formato ideal é o que mais chama a atenção nos consultórios. E aqui entra uma referência médica simples, mas poderosa: a escala de Bristol. O formato considerado saudável é aquele que se parece com uma salsicha macia, bem formada, fácil de eliminar. Bolinhas duras, fezes em pedaços ou pastosas demais já indicam que algo está em desequilíbrio. Outro fator que muitos ignoram é a coloração. Fezes marrom médio, como chocolate ao leite, são típicas de uma digestão equilibrada. Mas mudanças nessa cor, principalmente quando surgem sem explicação, merecem atenção. O cheiro também revela muito. Apesar de nunca ser agradável, há um limite. O odor excessivamente forte, especialmente se for diferente do habitual, pode indicar fermentação exagerada ou presença de gordura mal digerida. Com o envelhecimento, esses padrões se alteram. A digestão desacelera, a absorção piora e o corpo precisa de mais suporte. Muitos medicamentos usados por idosos afetam o intestino. Além disso, o sedentarismo comum nessa fase contribui para um trânsito intestinal mais lento. Observar esses sinais com atenção é um ato de sabedoria. O corpo fala. E quando falamos de cocô, ele fala alto, mas só para quem tem coragem de ouvir. 5 alterações nas fezes que podem ser sinais de doença. Certas mudanças nas fezes não devem ser ignoradas. Algumas passam despercebidas, mas outras saltam aos olhos. E todas elas têm algo em comum.
são sinais de que o corpo está tentando comunicar algo. Entender essas alterações pode ser a diferença entre descobrir um problema cedo ou lidar com ele quando já é tarde demais. A primeira delas é o formato. Fezes muito finas, parecidas com um lápis, são um sinal de alerta. Isso pode indicar que há algum tipo de obstrução no reto, geralmente causada por um tumor. Quando o canal está comprimido, o cocô passa mais apertado. Esse é um tipo de mudança que não deve ser ignorada, especialmente quando vem acompanhada de dor ou perda de peso. A segunda alteração é na coloração. Fezes muito escuras, quase pretas, com cheiro extremamente forte, são frequentemente sinal de sangramento interno. Esse tipo de sangue vem do estômago ou do intestino delgado e, ao ser digerido, escurece. Em alguns casos, é resultado de uma úlcera que começou a sangrar. O mais perigoso é que muitas pessoas só descobrem quando o sangramento já causou anemia severa. A terceira mudança é a presença de gordura. Fezes amarelas, brilhantes, com aspecto oleoso, podem indicar falha na digestão de gorduras. Isso geralmente acontece quando o pâncreas não está funcionando direito ou quando há algum problema no fígado. E nesses casos, o intestino simplesmente não consegue absorver os nutrientes como deveria, enfraquecendo o corpo de forma silenciosa. Outra alteração importante é a presença de muco ou pus nas fezes. Isso pode indicar infecções ou inflamações intestinais. Muitos idosos chegam ao consultório com esse sintoma, achando que é só um mal-estar passageiro. Mas esse tipo de secreção pode ser sinal de doenças como colite, doença de Crohn ou até de infecções bacterianas graves. Nessas situações, o intestino está literalmente gritando por socorro. E, por fim, a quinta alteração. Fezes que boiam com odor muito forte e aparência esbranquiçada ou clara. Esse padrão geralmente está ligado à má digestão de alimentos, especialmente gorduras. Pode ser resultado de um desequilíbrio na flora intestinal ou falta de enzimas digestivas, algo muito comum a partir dos 60 anos. Esses sinais, por mais sutis que pareçam, foram fundamentais para um paciente que atendi certa vez. Um senhor de 67 anos, sempre saudável, começou a notar que suas fezes estavam cada vez mais finas e escuras. Não sentia dor, não tinha outros sintomas, mas resolveu perguntar durante uma consulta de rotina. Fizemos exames e ali estava, um pólipo no intestino, prestes a se tornar um câncer agressivo. Foi operado a tempo. Se tivesse ignorado o aviso, o desfecho teria sido outro. Quando as fezes revelam algo muito sério, alguns sinais não são apenas desconfortos do dia a dia. São avisos de que o corpo está enfrentando algo mais profundo e perigoso. Quando as fezes começam a se transformar de forma recorrente, sem explicação clara, é porque algo importante está acontecendo por dentro. E, muitas vezes, é algo que precisa de atenção imediata. O câncer de intestino, por exemplo, raramente dá sintomas no início. Ele se desenvolve em silêncio, até que começa a apertar o espaço por onde as fezes passam, mudando o formato, a cor e até a frequência das evacuações. Quando esses sinais aparecem, o tumor já pode estar avançado. Por isso, reconhecer esses pequenos alertas a tempo pode ser a chave para evitar o pior. Doenças no fígado e na vesícula biliar também podem ser reveladas nas fezes. A bile, que dá a coloração normal ao cocô, é produzida e transportada por esse sistema. Quando há uma obstrução, causada por pedra ou inflamação, o cocô começa a ficar claro, quase cor de argila. Isso é mais comum do que parece em pessoas acima dos 60, especialmente aquelas que convivem com pressão alta, colesterol elevado ou uso prolongado de medicamentos. Outro ponto crítico é o pâncreas. Esse órgão,
muitas vezes esquecido, é essencial para a digestão. Quando ele falha, a absorção de nutrientes se compromete e o cocô passa a sair amarelo, oleoso, com cheiro forte e persistente. Isso pode ser um sinal precoce de pancreatite crônica ou até de um tumor. O intestino também pode sofrer com inflamações silenciosas. Muitas vezes, o idoso sente apenas um desconforto leve, mas carrega uma doença inflamatória em progresso, como colite ou síndrome do intestino irritável, que vai minando suas forças, reduzindo sua imunidade e acelerando o processo de envelhecimento interno. A história de Dona Teresa, o cocô que salvou a vida dela. Dona Teresa tinha 68 anos e era daquelas mulheres que cuidavam de todo mundo, menos de si. Vivia entre os afazeres da casa, a preocupação com os netos e o medo de incomodar os filhos. Sentia algumas dores no corpo, cansaço frequente, mas sempre dizia que era coisa da idade. Até que um dia, algo diferente a fez parar. Ela notou que suas fezes estavam mais claras e esfareladas, com um cheiro estranho que não sentia antes. Não havia dor, nem febre, nem nada que chamasse atenção, mas aquilo incomodou. Pela primeira vez, ela resolveu prestar atenção. Em silêncio, foi ao posto de saúde. E ali começou uma jornada que salvou sua vida. Os exames mostraram um bloqueio nas vias biliares, um cálculo pequeno, mas que já estava impedindo o funcionamento adequado do fígado. Se tivesse esperado mais, aquele pequeno acúmulo teria virado uma inflamação grave, talvez até algo pior. O que a salvou não foi um remédio milagroso. Foi a decisão de observar o próprio corpo. E mais do que isso, foi a coragem de agir diante de um sintoma que a maioria ainda tem vergonha de falar. Essa história é comum, tão comum quanto triste quando termina diferente. Há quem veja os sinais, mas ignore. Há quem espere melhorar sozinho. Há quem prefira o silêncio, até que não haja mais tempo para mudar. O que fazer? 4 ações naturais para melhorar suas fezes e sua saúde. Quem observa os sinais também precisa saber como agir. E a boa notícia é que, na maioria dos casos, o corpo responde com força surpreendente quando recebe os cuidados certos. Pequenas mudanças no dia a dia podem transformar o funcionamento do intestino, aliviar dores, reduzir inflamações e devolver ao organismo aquilo que ele mais precisa: equilíbrio. A primeira ação é simples, mas poderosa: aumentar a ingestão de fibras reais. Não estamos falando de fibras industrializadas em pó, mas de alimentos vivos que nutrem o intestino de verdade. Mamão, ameixa, chia, linhaça triturada, aveia em flocos e hortaliças cruas são essenciais. Esses alimentos ajudam a formar fezes bem moldadas, com volume adequado e trânsito intestinal eficiente. Mas não basta colocar a fibra. É preciso acompanhar com água suficiente, ou o efeito será o oposto. A segunda ação é cuidar da hidratação. Um intestino desidratado gera fezes duras, secas e difíceis de eliminar. E a maioria das pessoas acima dos 60 simplesmente não sente sede como antes. E isso não significa que o corpo não precise. Pelo contrário. Água é como o óleo de um motor. Sem ela, nada funciona direito. 2 copos ao acordar e pequenos goles ao longo do dia já fazem diferença. A terceira atitude está na mastigação. Comer devagar, triturar bem os alimentos, sentir o sabor. Pode parecer detalhe, mas é na boca que começa a digestão. Mastigar mal é empurrar um problema para frente. E quando ele chega ao intestino, o resultado pode ser cocô mal formado, com pedaços de comida, excesso de gases e dor abdominal. O simples hábito de sentar com calma para comer pode transformar a digestão. A quarta atitude é incluir de forma regular chás e ervas que ajudam a equilibrar a flora intestinal e reduzem a inflamação. Camomila,
hortelã, alecrim, cúrcuma com limão. Esses ingredientes agem como verdadeiros restauradores do sistema digestivo, principalmente quando usados de forma constante, como parte da rotina. Se você sente que seu intestino está preso, inflamado ou instável, talvez o que esteja faltando é exatamente isso: uma base alimentar que sustenta o corpo com inteligência. Por isso, se o que você quer é uma mudança prática, segura e natural, o nosso guia de receitas para não ficar doente foi feito com esse propósito. São receitas simples, pensadas para desinflamar o corpo, melhorar o intestino e restaurar a energia que a idade muitas vezes leva embora. O link está logo abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. A decisão é sua, mas o resultado vem para quem age. O corpo não grita por nada. Tudo o que o corpo faz tem um motivo. Nenhum sinal aparece por acaso. Nenhuma mudança é irrelevante. Quando algo tão básico quanto as fezes começa a sair do padrão, é porque lá dentro há um processo em curso, e o corpo, com sabedoria, está tentando avisar. Há quem prefira não ver. Há quem trate como vergonha. Mas ignorar o que o intestino mostra é como tapar os olhos diante de um incêndio e esperar que ele se apague sozinho. Não se trata apenas de saúde física. Trata-se de cuidar da própria dignidade, do próprio tempo de vida, da própria história. O intestino não é apenas um tubo que elimina resíduos, ele é um centro de comando da imunidade, um filtro de toxinas, um aliado silencioso na luta contra a inflamação e o envelhecimento precoce. Quando está em equilíbrio, o corpo todo melhora. O humor, a energia, o sono, a memória, a força nas pernas, a clareza nos pensamentos, tudo responde. Mas quando está inflamado, desregulado, intoxicado, o corpo se torna lento, cansado, vulnerável. E o mais perigoso, se acostuma com esse estado. A pessoa começa a achar normal sentir dor, normal ter intestino preso, normal viver sem disposição. E é assim que muitos adoecem sem perceber. Se você chegou até aqui, é porque decidiu prestar atenção. E esse já é um passo que muitos não têm coragem de dar. Agora eu quero saber, qual dessas informações mais chamou sua atenção? Comenta aqui embaixo. E se você também quer viver com mais vitalidade, escreve nos comentários. Minha saúde é prioridade. A saúde entra pela boca, mas também se revela na saída. E quem aprende a ouvir esses sinais tem mais chance de viver com autonomia, lucidez e paz. Se ainda não viu, recomendo que assista o vídeo aqui ao lado, onde explico por que certos alimentos, aparentemente inofensivos, podem estar inflamando seu intestino todos os dias. Escolher ouvir o corpo é um ato de sabedoria. E sabedoria, como diz o livro de Provérbios, é o princípio de uma vida longa e protegida. Talvez você esteja vivendo há anos com sintomas que aprendeu a suportar. Dor leve, barriga inchada, intestino lento, fezes esquisitas. E tudo isso sendo tratado como se fosse normal. Mas a verdade é que o corpo está cansado de avisar. E ainda assim, continua tentando todos os dias, de forma silenciosa e fiel. Se você sente que precisa começar de algum lugar, comece pela base, pela alimentação, pelo cuidado diário. E se quiser ajuda para isso, nosso guia de receitas para não ficar doente está logo aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Ele foi pensado para quem quer mudar sem complicação, com leveza, sabedoria e resultado. Que você tenha olhos para ver, coragem para agir e sabedoria para cuidar da vida que ainda pulsa dentro de você. Porque quem ouve o corpo, ouve Deus. E Ele sempre fala com amor, até mesmo no silêncio de um sinal esquecido.